Bem, bom dia a todos. Iniciamos agora o painel da BDF Jovem. Nós trataremos aqui nesse painel dos atos ilícitos e tributação. Antes de iniciarmos esse painel, gostaria de agradecer à BDF, parabenizar o presidente Heleno, Gustavo Brigagão, André Oliveira Catão, todos os outros membros da diretoria e do corpo atuante da BDF que organizaram efetivamente esse espetacular congresso no formato híbrido. É também uma felicidade retomar de alguma forma os eventos presenciais. Ontem tivemos as plenárias, hoje teremos outra sessão na parte da tarde, então é uma alegria realmente ver tantos amigos e amigas reunidos. Bom, a BDF Jovem é uma iniciativa que se iniciou em 2015, desde então segue firme, alguns já não tão jovens, mas todos jovens de espírito, e hoje aqui estamos juntos para bater um papo sobre atos ilícitos de tributação. Esse evento está dividido em dois painéis. O primeiro deles tratará de ilícitos e tributação da renda. Nesse primeiro tópico, trataremos da dedutibilidade do pagamento de propinas, o polêmico fonte agravado, entre outros tópicos, e contaremos com a participação do Tadeu Puritz, que é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e sócio de Renault Advogados. Contaremos também com Raíssa de Almeida, que é procuradora do município de Niterói e sócia de SUD Advogados. No segundo painel, cujos membros depois serão apresentados com mais calma, nós trataremos do diálogo entre o direito tributário e o direito penal. Esse painel contará com Luiz Eduardo Maneira, Raquel Andrade, Bruno Fernandes e Daniel Serra Lima, todos aqui presentes. Com isso, eu dou início aqui ao nosso evento, tá? E convido o Tadeu para iniciar a sua exposição, tratando aí do pagamento de propinas e dedutibilidade. Por favor, Tadeu. Muito bom dia a todos e a todas. Queria, obviamente, começar agradecendo à BDF pelo convite, parabenizando pela organização desse evento. A gente sabe da complexidade que é organizar um evento dessa magnitude. A BDF, mais uma vez, fez isso com excelência. Então, agradecendo a pessoa do professor Heleno Taveira Torres e a toda a equipe da BDF. Agradecer também à BDF Jovem pelo convite, aos meus colegas de mesa, que eu tenho o prazer de participar aqui na pessoa do meu querido amigo Eduardo Muniz e Luiz Eduardo Maneira, do segundo painel. Bom, o tema que me foi atribuído foi a dedutibilidade dedutibilidade de despesas com subornos e propinas da base de cálculo do imposto de renda. Esse é um tema que é polêmico e é um tema atual e que merece ser objeto da nossa reflexão. Nesse contexto, eu queria trazer um pouco do que a gente tem visto em relação a esse tema e do contexto dos lançamentos que foram realizados pela Receita Federal. Após a Lava Jato, a gente acabou percebendo que diversas empresas foram que tentavam, né, participar de licitações, pagaram propinas que eram escamoteadas em contratos de, abre aspas, consultoria para empresas que, por sua vez, cujos sócios, por sua vez, eram agentes públicos, né? Depois descobriram, obviamente, que essas consultorias não eram, de fato, consultorias, mas sim o pagamento de propina. E como funcionava? A empresa que pagava a propina ou suposta consultoria deduzia da base de cálculo do imposto de renda esses valores e, por sua vez, as empresas que recebiam o pagamento pela, abre aspas, consultoria, pagavam os tributos devidos ali por ela. Então, esse é o contexto em que a gente está trabalhando. Então, como eu tenho um tempo curto, né, e pretendo ser objetivo, a pergunta que eu pretendo responder ao final da minha fala é a seguinte: as despesas com subornos e propinas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa operacional? Essa é a pergunta central e que eu pretendo responder no tempo que me foi atribuído. E para responder a essa pergunta, a gente precisa, em primeiro lugar, entender a função
da dedutibilidade de despesas no ordenamento jurídico. Então, muito embora do ponto de vista lógico, o raciocínio sobre esse tema tenha que partir do conceito de renda, eu vou evitar aqui discussões acerca da natureza das regras de competência, né, tipos ou conceitos, se existe um conceito constitucional de renda, e vou direto ao ponto, já que esse tema já foi suficientemente discutido pela doutrina especializada ao longo do tempo. Eu vou partir da premissa, então, que todos nós concordamos que renda no Brasil é o acréscimo patrimonial líquido disponível, né? Pouco importa se isso vai ser extraído diretamente do texto constitucional ou se do artigo 43 do Código Tributário Nacional. E por que renda no Brasil é acréscimo patrimonial líquido disponível? Por dois motivos centrais. O primeiro, em razão da capacidade contributiva, do princípio da capacidade contributiva conhecido por todos nós, que é o critério, que foi o critério eleito pelo Constituinte para diferenciar os contribuintes, né? O segundo motivo pelo qual a renda tem que ser líquida é efetivamente o princípio da universalidade, que demanda que todas as receitas sejam tributadas, mas, por outro lado, que as despesas sejam deduzidas. É o que a gente chama de princípio da renda líquida, que, na minha visão, tem assento constitucional. Com essas considerações, a gente tem que entender como se instrumentaliza o princípio da renda líquida, né? E a resposta para essa questão é justamente a dedutibilidade de despesas. E, para isso, considerando que a renda líquida é efetivamente a renda que pode ser tributada no Brasil, sob pena de tributar não a renda, mas sim o patrimônio do contribuinte, a gente tem que entender quais são os requisitos estabelecidos pela legislação, no caso, a regra geral de dedutibilidade, para que a gente possa deduzir despesas da base de cálculo do imposto de renda. E o artigo 47 da Lei 4506 é o dispositivo que versa sobre esse tema. E ele traz dois requisitos centrais para realizar essa dedução. São eles a necessidade e a habitualidade ou normalidade daquela despesa. E aí entra a polêmica, né? Seriam, portanto, despesas com subornos e propinas necessárias e usuais para determinadas empresas? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que entender, em primeiro lugar, qual o significado das palavras necessidade e habitualidade no contexto da dedutibilidade de despesas. O que eu estou sustentando aqui é que existe um significado técnico especificamente voltado para a dedutibilidade de despesas que leva em consideração a finalidade do dispositivo, a finalidade da regra geral de dedutibilidade para fins de identificação desses significados. Então, quando a gente fala em necessidade e habitualidade, a gente não está falando do significado comum dessas palavras, utilizados cotidianamente na língua portuguesa. Existe um significado técnico utilizado para fins de dedutibilidade de despesas em relação a essas palavras, necessidade e habitualidade. Isso significa que a despesa necessária ela não é a mesma coisa que uma despesa imprescindível, uma despesa inevitável, uma despesa indispensável, uma despesa obrigatória. Quando a gente fala em necessidade para fins de dedutibilidade de despesas, a gente está falando em uma despesa que mantém a relação com a produção do lucro e com a manutenção da fonte produtora. É o que a doutrina convencionou chamar de princípio da causalidade. Essa relação entre a despesa e a atividade e a fonte produtora do lucro. Por outro lado, despesa usual ou normal para fins de dedutibilidade também não é aquela despesa que acontece com frequência. Não necessariamente é a despesa que acontece com frequência. Ela é uma despesa
que mantenham uma relação de pertinência com a atividade, que não beneficie um sócio especificamente ou um funcionário especificamente, mas que mantém uma relação de pertinência com a atividade. Essa despesa ela pode ser uma despesa frequente ou não. Pode ser uma despesa que entenda a Receita Federal será adequada ou não, e a gente vai ver que essa despesa pode ser lícita ou não. Então, em resumo, muito embora a gente saiba que o processo interpretativo, né, ele guarde um espaço para a criatividade, a gente não pode aceitar que a atividade interpretativa seja discricionária e que ela desconsidere o contexto normativo e a finalidade do dispositivo. E a gente viu que a finalidade desse dispositivo, da regra geral de dedutibilidade, é a apuração da renda líquida. Essa é a vontade do legislador. E é assim que a gente tem que interpretar a regra geral de dedutibilidade. Então, quando a gente pensa no tema propina e essa relação com a regra geral de dedutibilidade, a gente tem que pensar sob essa perspectiva. Se há efetivamente essa relação, causalidade entre a despesa e a atividade da empresa, se de fato há essa relação, a despesa deve ser dedutível sob pena de a gente tributar não a renda do contribuinte, mas sim seu patrimônio, o que fugiria tanto do conceito de renda quanto do fato gerador desse tributo previsto no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Então, com essas considerações, o que eu acho que tem que ser observado é a comprovação entre esses dois elementos. Entender de forma diferente, assim como vem fazendo o CARF nos últimos acordos por ele proferidos, seria justificar a indedutibilidade pela natureza ilícita. Porque se cumprida a regra geral de dedutibilidade, se cumpridos os requisitos estabelecidos na lei, a única alternativa para você justificar a indedutibilidade seria em razão da natureza ilícita das receitas, o que não seria possível no nosso ordenamento jurídico, uma vez que, para fins tributários, na forma do artigo 118 do Código Tributário Nacional, que traz aquele velho conhecido princípio do pecúnia non olet, a natureza seria irrelevante para fins tributários. Tanto é verdade que todas as receitas auferidas pelo contribuinte que gerem um acréscimo patrimonial líquido e disponível, sejam elas decorrentes de uma atividade lícita ou ilícita, são tributados. Então, por coerência, nós temos também que aplicar o mesmo entendimento às despesas. Se as receitas ilícitas podem ser oferecidas à tributação, as despesas ilícitas também devem ser assim consideradas. Eu brinquei em uma palestra na ABRADT no ano passado com a professora Elide, que o tributarista ele tem que se decidir na vida, né? Olhar no espelho de manhã e se perguntar se pecúnia olet ou se pecúnia non olet. E se ele decidir que pecúnia non olet, como a maioria, a grande parte da doutrina vem fazendo, ele tem que aplicar esse raciocínio tanto para receitas quanto para despesas. Se não fizer isso, o que está acontecendo é que o intérprete estaria, obviamente, trazendo uma espécie de punição em matéria tributária para um crime cometido pelo agente. E o problema é que a lei tributária
ela não serve para punir. E ela não serve para punir por um motivo muito simples. A lei tributária, ela não leva em consideração a gravidade da conduta. Ela leva em consideração o valor da operação, diferente do direito penal, que leva em consideração a gravidade da conduta para indicar a pena aplicável. Então, aplicar lei tributária para punir necessariamente se torna desproporcional, né? A ideia, portanto, em resumo, e é importante dizer que algumas pessoas dizem que esse raciocínio que eu acabei de apresentar violaria a unidade do ordenamento jurídico, né? A gente não pode permitir a dedutibilidade de um lado se a corrupção, ela, na lei penal, é objeto de punição, é objeto de crime. Eu já penso de forma contrária, né? Eu acho que, na verdade, esse raciocínio ele preserva a unidade do ordenamento jurídico, porque ele utiliza as regras tributárias para tributar, na medida em que a gente já viu que o objetivo aqui é apurar a renda líquida, e a lei penal para punir. Eu não estou defendendo a corrupção, isso é importante deixar bem claro. Eu estou defendendo a unidade do ordenamento jurídico. Eu acredito que a corrupção é algo que tem que ser veementemente punido, não com a lei tributária, porque ela é desproporcional, ela não serve para punir, mas sim com a lei penal, sob pena de querermos punir o agente com uma lei que não serve para punir, né? Então, respondendo de forma muito objetiva e já encerrando a minha fala, a pergunta que eu formulei no começo da minha exposição, se as despesas com subornos e propinas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda como despesa operacional, elas podem, sim, ser deduzidas como despesa operacional, desde que se verifique uma relação de pertinência entre o pagamento desses valores e a manutenção da fonte produtora, a geração dos recursos. Existem alguns casos em que o pagamento da propina não mantém essa relação, né? É o que a gente poderia brincar aqui, chamado político de estimação, aquela empresa que paga para um político para estar num clube, né, favorecido, mas que não tem uma relação direta, não favoreceu diretamente aquela empresa. Essas despesas não são dedutíveis. Não porque elas são ilícitas, mas porque elas não cumprem a regra geral de dedutibilidade. Então, na minha visão, pensar de forma diferente viola tanto o conceito constitucional de renda, quanto o artigo 43 do Código Tributário, ou seja, se afasta do fato gerador do imposto sobre a renda. Então, com essas considerações, eu renovo os meus agradecimentos pelo convite. Esse é um tema longo e que eu tive que fazer curto, mas eu fico à disposição aqui para responder qualquer questionamento adicional que se faça necessário. Muito obrigado. Tadeu, muito obrigado pela excelente exposição, realmente um espetáculo muito claro. Se o direito tributário cumprir a humilde função de arrecadar com eficiência, ele já está fazendo muito. Realmente a punição para atos ilícitos ela é mais adequada no âmbito do direito penal, né? Vamos tributar nós aprendemos a base do direito tributário, que o tributo não é sanção de ato ilícito, no entanto, a legislação tributária está recheada de pequenas sanções a atos ilícitos, né? Com isso, eu já passo aqui para a Raíssa. A Raíssa vai examinar outro tema complicado também, que é o fonte agravada de 35%, a natureza. Por favor, Raíssa, a palavra está com você. Obrigada, Eduardo. Bom dia aos meus colegas de mesa, Tadeu Eduardo Muniz, Luiz Eduardo Maneira, Daniel, Bruno, Raquel. É uma grande honra estar aqui na BDF palestrando hoje, né, sobre esse tema que é tão instigante. E queria cumprimentar aqui também a nossa plateia, a nossa audiência. Parabenizar o Tadeu pela brilhante exposição. E o meu tema é um tema que muitas vezes nós vemos
casado com o da dedutibilidade ou glosa, né, das despesas incorridas pelas empresas para o pagamento de propinas ou subornos. E eu vou tratar especificamente do artigo 61 da Lei 8981 de 1995, né, que se refere ao imposto de renda exclusivamente na fonte, na alíquota de 35%, referente aos pagamentos feitos a beneficiários não identificados ou sem causa comprovada ou cuja operação não seja comprovada. E a minha intenção aqui é responder a seguinte pergunta, né? Essa tributação de 35%, ela tem um caráter sancionatório? Qual é o conceito de causa que a gente deve utilizar para esses pagamentos, né, sem causa comprovada? Uma causa ilícita ou irreal, porém que tenha sido demonstrada. Ela também vai ensejar essa tributação, como o Eduardo bem disse, né, agravada de 35%. E vejam, não só de 35%, a gente fala de 35%, mas 35% é a alíquota nominal, porque no artigo 61 da Lei 8981 está previsto o reajustamento da base de cálculo, ou seja, o gross up. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente tem uma alíquota efetiva de 53,8%, né, sobre aquele pagamento que foi efetivamente feito normalmente pela pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica ou para uma pessoa física. E aí eu também queria iniciar aqui a minha fala com uma provocação até para a plateia, né? Se eu perguntasse para vocês se seria possível uma carga tributária referente a um mesmo rendimento, a uma mesma renda, de mais de 100%, sendo bem específica aqui, de 103,8%, se a gente estiver falando de pessoa jurídica, ou de 106,3%, se a gente estiver falando de pessoa física, vocês provavelmente diriam que essa tributação é confiscatória, né? Mas talvez, se eu inserisse essa tributação no âmbito da Operação Lava Jato, e se eu narrasse toda a operação, o pagamento de propinas, empresas de consultoria interpostas, doleiros, talvez o senso de moralidade, né, da plateia tendesse a concordar com essa tributação. E aí eu vou muito na linha da provocação do Tadeu. Será que o ilícito ele deveria ter alguma relevância para a hipótese de incidência do tributo? Né? Será que o nosso ordenamento jurídico permite isso? Então, iniciando aqui a análise, né, do artigo 61 da Lei 8981, a primeira coisa que chama a atenção é essa alíquota de 35%, que chega, como eu disse, né, efetivamente a 53,8%. Primeiro, isso causa um estranhamento e a gente se questiona, de onde veio essa alíquota de 35%? Bom, provavelmente, fazendo uma análise histórica, essa alíquota ela veio porque a época da publicação da Lei 8981 vigia a Lei 8848 de 1994, que tinha temporariamente instituído uma tabela progressiva diferenciada para o imposto de renda. Até então, a alíquota máxima era de 25% para pessoas físicas. A Lei 8848 ela vem e traz uma última faixa, né, de progressividade de 35%, e logo depois, com a Lei 9250, a alíquota máxima volta a 25%, e hoje em dia, como a gente sabe, é 27,5% para pessoas físicas. Então, talvez a origem histórica dessa alíquota de 35% tenha sido justamente, né, esse momento em que ela foi editada. Mas será que hoje em dia, à luz do nosso ordenamento jurídico vigente e à luz das alíquotas máximas que nós temos de imposto de renda, né? Para a pessoa física, 27,5%. Para a pessoa jurídica, a gente pode considerar 25%, né? Os 15% mais o adicional de 10%. Será que essa alíquota de 35% se justifica? Ou ela não se torna sancionatória, né? Sancionatória por quê? Em muitas hipóteses dos pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa comprovada, a gente vai ter um ilícito. Mas a gente pode também ter um ato lícito, né? Desde que o beneficiário, por exemplo, não seja identificado ou a causa, o motivo daquela operação não seja comprovada. Mas, de qualquer forma, a empresa ela estaria ferindo um dever de informar a fiscalização alguns detalhes relevantes daquela operação. E será que ela pode ser punida por isso, né? Com uma alíquota de 35%? Então, será que a gente pode imprimir esse caráter sancionatório ao tributo? Eu tenho certeza de que não, né? Na linha do que o Tadeu falou, na linha do pecúnia non olet, o ilícito ele não pode ser um elemento necessário e suficiente, né, para a geração da obrigação de pagar tributo. Então, ele não pode servir também para a gente majorar a alíquota do IR.
qual a intenção, né, qual a razão de ser do artigo 65, do artigo 61 da Lei 8981 de 95? A razão de ser é permitir que, quando a Receita Federal, o órgão fiscalizatório, não tiver condições de rastrear aquele rendimento, ou seja, quando aquele rendimento entrar no que a gente pode chamar de economia invisível, né, que ele seja tributado. Haverá uma presunção de que aquilo é renda, né, de que aquilo não é isento ou não tributável, e aquilo vai ser tributado. Só que seria muito mais justo que isso fosse tributado, ainda que fosse pela alíquota máxima, mas pela alíquota máxima que nós temos hoje em dia no nosso ordenamento. E o próprio STF, quando a gente para pensar, ele já reconheceu que, por exemplo, uma lei municipal que instituía uma alíquota de IPTU de 200% em caso de construções irregulares, não era constitucional, justamente porque tinha caráter sancionatório, né? O próprio STJ também, ele vem reconhecendo, por meio das suas turmas, que o artigo 44 da Lei 8541, que previa uma hipótese parecida, né, de tributação na fonte, ele tem caráter sancionatório, tanto é que o STJ considera a retroatividade benigna da Lei 9249, que revogou esse dispositivo. Então, a nossa jurisprudência, ela também por uma interpretação sistemática, a gente consegue aferir a natureza sancionatória do artigo 61 da Lei 8981. E aí, o que nos traz ainda mais evidente esse caráter sancionatório é quando a gente olha para a jurisprudência do CARF a respeito do conceito de causa, né? Essa causa não comprovada. A grande questão é, quando a gente tem uma causa ilícita ou uma causa irreal, porém demonstrada, e essa demonstração ela muitas vezes é feita na fiscalização da Receita Federal, né, ou mesmo numa investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, né, que às vezes acaba servindo para que a Receita Federal lavre o auto de infração. Mas a grande pergunta é, se essa causa for ilícita, por exemplo, né, no caso da Lava Jato, a gente tinha pagamentos por serviços que eram serviços fictícios, eles não foram prestados, mas, teoricamente, havia ali, né, para todos os fins, uma nota fiscal de serviços, como se aqueles serviços tivessem sido prestados pelas empresas de consultoria. Nesse caso, a gente tem a demonstração de que o pagamento foi feito, né, por conta desses serviços fictícios. Só que essa causa, ela é ilícita, a causa é irreal, mas ela foi demonstrada. E aí, a gente tem uma causa comprovada, né, para fins de afastar a tributação do artigo 61, ou a gente considera que essa causa, ela teria que, além de ser comprovada, ser lícita? E aí, quando a gente, né, como eu adiantei, quando a gente olha para a jurisprudência do CARF, a jurisprudência majoritária do CARF vai dizer para a gente que a gente tem que interpretar essa noção de causa como a causa primária do negócio jurídico, aquela noção de função econômico-social, né, do negócio jurídico. Então, para a maioria, né, das turmas do CARF, não seria possível que uma causa ilícita, né, porém demonstrada, afastasse a tributação do 61. Então, a gente teria a tributação na fonte de 35%. Existe uma tendência da primeira turma da segunda Câmara do CARF, né? Teve até um acórdão recente, agora de janeiro de 2021, que mitiga essa aplicação do artigo 61 nos casos de causa ilícita. E vai dizer o seguinte, olha, se o beneficiário for identificado, a Receita ela pode rastrear o caminho desse rendimento. Então, se a gente tiver uma causa ilícita, né, comprovada, com o beneficiário identificado, o correto seria que a Receita Federal tributasse na ponta do beneficiário. O que muitas vezes, aliás, a Receita Federal vai fazer, né, a título de omissão de rendimentos, ou a gente pode até imaginar que o beneficiário ele já declarou aquela renda. Né? Uma empresa de consultoria, por exemplo, ela vai apurar o lucro dela considerando aquele montante que ingressou a título de serviço. Então, nesses casos, a gente não teria, inclusive, um bis in idem, né, do imposto de renda exclusivamente, que teria que ser exclusivamente na fonte, de 35%, que a gente já sabe que não é 35%, é 53,8%, e mais o IRPJ ou o IRPF da ponta do beneficiário,
Então, por isso, alguns acórdãos do CARF, como eu falei, pela minha pesquisa, né, de uma turma específica, da primeira turma da segunda Câmara, eles mandam, inclusive, eles convertem o julgamento em diligência para que seja verificado se já não houve o pagamento do imposto de renda, né, declarado pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, ou se não há um processo fiscalizatório em aberto em face do beneficiário. E aí, eu defendo, e aqui eu vou até usar uma expressão, né, que foi usada pelo Ramon Tomazella num artigo que ele escreveu. Eu acho que para a gente tornar compatível a interpretação do artigo 61 da Lei 8981 com o princípio do pecunia non olet, né, com a proibição da gente inserir o caráter ilícito na hipótese de incidência do tributo, a gente tem que fazer uma interpretação da palavra causa como causa de atribuição patrimonial e não causa do negócio jurídico. Ou seja, o motivo daquele pagamento, daquela atribuição patrimonial, ele não estaria devidamente comprovado. Agora, se essa causa de atribuição patrimonial estiver comprovada, ainda que ela seja ilícita, né, isso não vai fazer diferença para a tributação, ou seja, será possível a tributação na ponta do beneficiário. Então, não há por que se tributar na fonte, né, com a alíquota efetiva de 53,8%. E isso, como o Ramon fala no artigo dele, né, por que ele defende esse conceito de causa de atribuição patrimonial? Ele vai lá no Código Civil para falar que o próprio Código Civil não vincula o conceito de causa necessariamente a atos lícitos. Então, por exemplo, lá no artigo 927, quando o Código Civil fala do dever de reparação, né, de um dano causado por ato ilícito, ele usa a palavra causa vinculada com atos ilícitos. Por outro lado, quando ele quer qualificar a causa como sendo algo lícito, ele fala de justa causa. Então, não é absurda essa interpretação de que a causa referida aí no artigo 61, né, não seria necessariamente algo lícito. E, para finalizar, né, eu falei do bis in idem com o imposto de renda da pessoa física ou da pessoa jurídica na ponta do beneficiário. E existe uma discussão também a respeito do bis in idem com a glose de despesas, né, da fonte pagadora. Houve uma proposta de súmula que acabou sendo rejeitada em agosto de 2021, na primeira turma da Câmara Superior, né, do CARF, e essa proposta de súmula ela dizia que era possível a acumulação do IRPJ decorrente da glosa das despesas com o imposto de renda na fonte, né, que acaba sendo cobrado dessa mesma fonte pagadora, né, na qualidade aí de responsável, não na qualidade de contribuinte. E aí a visão era justamente essa, o fato gerador, né, segundo, conforme vem sendo decidido pelo CARF, ele não é o mesmo, porque o fato gerador do IRPJ, decorrente da glosa das despesas, é o lucro, né, auferido pela pessoa jurídica, e o fato gerador do imposto de renda na fonte é o efetivo pagamento para o beneficiário, e num a pessoa jurídica pagadora seria contribuinte, no outro ela seria responsável. E aí a gente tem realmente essa discussão, né, se há bis in idem, nesse caso, se há bis in idem com relação ao beneficiário, e por que eu falei, né, no início da palestra de mais de 100% de imposto de renda? Porque a gente soma 53,8%, que é a alíquota efetiva, do pagamento referente ao imposto de renda na fonte, mais os 25% do IRPJ da fonte pagadora, decorrente da glosa de despesas, e mais os 25% ou os 27,5%, né, na ponta do beneficiário. Se a gente somar isso tudo, a gente chega naquele montante que eu trouxe aqui para vocês, de 103,8% para a pessoa jurídica e 106,3% para a pessoa física. E aí é isso, assim, eu acho que fica a provocação, fica a pergunta para a gente pensar, né? O nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, o CTN, o artigo 3º do CTN, né, que veda a imposição de tributo como sanção de ato ilícito, ele permite, né, que a gente imponha consequências tão gravosas decorrentes de um mesmo rendimento, por conta, né, da gente ter o elemento da ilicitude, e aí eu vou muito na linha do Tadeu, né, no sentido de que isso não seria consentâneo com o nosso ordenamento jurídico. É isso, finalizo minha exposição, Eduardo. Raíssa, muito obrigado, parabéns pela exposição excelente.
De verdade, no fundo, eu vou já partir da sua premissa de que sim, isso é uma sanção imprópria ali por ato ilícito, mas não foge dessa característica, até por quão tão gravosa se torna a tributação em razão do fonte 35%, com grossap e tudo mais. E no fundo, essa punição ela acaba atacando a empresa e não o gestor em si, que foi quem deliberou e organizou o ato de corrupção, e na tecnicidade do CTN, pelo 135, ele não é aplicado dessa forma, mas quem deveria responder por créditos tributários decorrentes de atos praticados com infração à lei seria o gestor. Então, qualquer tipo de consequência dessa natureza deveria ir contra o gestor, mas não é isso que acontece, a empresa vai receber essa conta, é um contencioso gigantesco sobre isso, e por vezes pode até impedir a continuidade da atividade empresarial. Bom, com isso, encerramos aqui essa primeira parte de apresentação. Nós temos ainda alguns minutos aí para endereçar algumas perguntas adicionais, e eu começo fazendo uma pergunta para o nosso amigo Tadeu. Tadeu, no contexto dos acordos internacionais, as convenções assinadas pelo Brasil, de alguma forma o país se comprometeu com glosar as despesas com propina, né? De verdade, não existe essa regra expressa no ordenamento brasileiro, ela é extraída de uma construção complexa sobre os conceitos de necessidade e usualidade, mas o país pode ser pressionado, até no contexto da adesão ao OCDE, a positivar a regra dessa natureza. Você entende que uma eventual norma nesse sentido positivada no Brasil seria inconstitucional? Vamos lá, Eduardo. Estão me ouvindo bem? Perfeito. De fato, você tem toda a razão, a gente tem uma pressão internacional, não é só o Brasil. A gente assinou 3 convenções, uma da OEA, uma da ONU contra a corrupção e uma da OCDE. Eu diria que na convenção da OEA não há nenhuma regra específica que verse sobre esse tema. Na convenção da OCDE, nos comentários à convenção, a gente tem um pedido para uma inclusão de dispositivo que vede expressamente a dedutibilidade com subornos e propinas, o que não aconteceu, ou seja, a OCDE quer um esforço legislativo para isso, mas na convenção da ONU, de fato, a gente assinou e internalizou uma convenção em que a gente se compromete a não deduzir, a vedar a dedutibilidade de despesas com subornos e propinas. E a tua pergunta ela é interessante porque a gente, de fato, está correndo risco, né, de uma sanção por conta, caso a gente, de fato, continuar, se a gente, de fato, permitir a dedução, a gente estaria correndo risco de uma eventual sanção no plano internacional. Se há a possibilidade, né, de criar essa regra, eu diria o seguinte: a convenção por si só não pode, não cria uma obrigação tributária. A gente precisaria de uma lei expressa nesse sentido, né? O problema é que uma lei expressa nesse sentido, ela violaria a coerência, né, no que se refere ao princípio do pecunia non olet, e criaria uma nova hipótese tributária, né? E uma hipótese tributária que leve em consideração a sanção de um ato ilícito, o que, por sua vez, esbarra no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que traz o conceito de tributo, que não nos permite criar esse tipo de regra. Então, uma situação, eu diria, tricky, mas é bem interessante. Na minha visão, a gente não poderia criar essa regra hoje, até porque, e o último comentário que eu faço, já encerrando, a gente poderia dizer que essa norma seria uma norma indutora, né? O que a gente tem que refletir é se há a possibilidade de induzir um comportamento ilícito, né? Porque induzir um comportamento ilícito a gente conhece, né? Mas um ilícito me parece não ser adequado. Então, são essas considerações que eu teria para fazer. Maravilha, Tadeu, muito obrigado. E aqui já estamos chegando ao final do painel, fazer uma última pergunta direcionada à Raíssa, que é a seguinte circunstância: por vezes, no contexto de condenações penais ou acordos dessa natureza, o condenado é obrigado a devolver a renda
obtida, né? Ele obteve uma renda com determinado ato ilícito e essa renda é devolvida em favor da União, é perdida em favor da União. Como é que fica a tributação da renda nessa hipótese, Raíssa? Se aquele rendimento foi originariamente tributado, surge algum direito de devolução na hipótese em que essa renda é perdida a favor da União? Então, Eduardo, bom, essa pergunta é super instigante, né? Tradicionalmente, quando a gente fala de tributação de ato ilícito, né, a maioria da doutrina brasileira e a jurisprudência do CARF, a jurisprudência do Poder Judiciário também, vai entender que os atos ilícitos, eles, desde que, claro, o ilícito não conste da hipótese de incidência, mas se o ilícito for um elemento acidental do fato gerador, ele vai poder, os seus efeitos vão poder ser tributados normalmente, assim como os efeitos dos atos lícitos, né, até por uma questão de isonomia. Mas a gente tem uma corrente também tradicional da professora Isabel Derzi, por exemplo, do juiz federal Renato Beixo, que vão dizer que o fato do ordenamento jurídico já prever uma consequência penal, né, para a destinação daqueles bens que são produto de um crime, né, e essa consequência é o perdimento desses bens, por exemplo, que é feito de uma sentença condenatória, e aí, hoje em dia, o perdimento desses bens, eles também podem decorrer de um acordo de colaboração premiada, essa corrente ela vai dizer que, a priori, já não seria possível a tributação do ilícito, né, ainda que esses bens não tenham sido perdidos. E aí haveria uma discussão de quando se daria a disponibilidade econômica ou jurídica da renda, né, por quem a ofere. Não haveria, digamos, uma disponibilidade definitiva, porque a qualquer momento o infrator poderia perder aquela renda, né, ou os bens adquiridos com aquela renda que é produto do crime. Eu acho essa corrente, assim, radical demais, né? A gente dizer que, pelo fato de possivelmente no futuro haver o perdimento de bens, não houve disponibilidade, eu acho que isso é uma ficção, né? Que houve disponibilidade, houve. Tanto é que os frutos dessa renda, eles vão ser auferidos ao longo do tempo pelo infrator. Mas aí surge a grande pergunta, tá? E se... por exemplo, nesse período a renda não foi tributada ainda e houve o perdimento dos bens, ou então a renda foi tributada, houve o perdimento dos bens, seria possível um pedido de restituição, né, de repetição de indébito decorrente dessa renda que foi posteriormente perdida? E aí, assim, quando a gente vai para a jurisprudência do CARF, a gente vê que o CARF não vem admitindo isso, né? O CARF, a Receita Federal, a PFN, eles argumentam que o sequestro, o perdimento dos bens na esfera penal seria um indiferente tributário, porque não importa se os bens foram perdidos depois, aquela renda ela já se tornou disponível para o infrator no momento em que o pagamento caiu na conta corrente dele, por exemplo, né? Então, ele já usufruiu aí dessa renda ao longo do tempo. E aí, a gente também, quando vai na 12850, que fala da colaboração premiada, a 12850, ela nada prevê a respeito de responsabilização tributária, né? Então, assim, os argumentos da Fazenda são esses, e, além disso, um outro argumento é que o Ministério Público Federal, que é quem celebra o acordo de colaboração premiada, ele não teria competência para dispor de crédito tributário. E a Receita Federal, a PFN, elas nem participam desses acordos de colaboração premiada, né? Agora, por outro lado, se a gente fosse pensar no argumento que o contribuinte poderia ter, a gente poderia entender que esse fato gerador, né, a disponibilidade econômica ou jurídica daquele acréscimo patrimonial, é um fato gerador submetido a uma condição resolutiva, né? Então, ele ocorreria, haveria sim a disponibilidade econômica ou jurídica, mas esse fato gerador estaria sujeito ao implemento de uma condição resolutiva que, caso ocorresse, retroagiria, né, para fazer com que nunca tivesse havido aquela disponibilidade. Seria mais ou menos esse o argumento. Só que quando a gente vai no CTN, a gente vê que o CTN só fala da condição resolutiva vinculada a situações jurídicas, né, e não a situações de fato, para o fato gerador. Então, assim, a gente tem toda essa discussão, e eu confesso que, com relação a esse tema, eu pensei, e assim, eu ainda não consegui formar uma opinião, porque eu acho que os dois lados acabam tendo alguma razão. Eu acho que há, sim, alguma disponibilidade econômica ou jurídica ao longo do tempo, mas será que seria justa a tributação dessa renda, né, da mesma forma que uma renda que permanece no patrimônio do infrator? Então, acho que essa é a pergunta que fica, assim, para a gente refletir.
Não, muito obrigado, Raíssa. Bom, se pensarmos que renda nada mais é do que o cotejo entre receitas e despesas, né, e que a receita em si é um ingresso novo e positivo, e com algum caráter de definitividade, esse ingresso novo positivo foi perdido depois, né, de fato, receita não se tratava. Então, tem uma lógica, a argumentação é de difícil aceitação, né, por conta de tudo que envolve esses casos, né, de corrupção, mas, enfim, a lógica parece funcionar. Bom, com isso, nós encerramos aqui o primeiro painel da BDF Jovem. Eu já de pronto passo a palavra para o Luiz Eduardo Maneira e agradeço muito a todos que ouviram atentamente aqui. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, meu xará. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no evento da BDF. A BDF que sempre incentivou, né, Eduardo, todas as nossas iniciativas, sempre deu todo o espaço e suporte e incentivo às nossas demandas. Então, agradecer aqui de público ao presidente Heleno e, especialmente, também ao Gustavo Brigagão, que sempre foi aí nosso maior incentivador. A gente vai continuar aqui nesse diálogo e nas interações entre o direito tributário e o direito penal. Estou aqui na presença de todos, conheço há muitos anos, começar pelo Bruno Fernandes, foi meu contemporâneo na PUC, hoje professor na FGV, na UERJ, em vários programas de pós-graduação, mestre por Coimbra, doutorando pela USP, criminalista que vai delinear aí os aspectos controvertidos dos crimes tributários. A Raquel Andrade, que também é doutoranda pela USP, teve experiência em escritórios e pelo poder público também, no Supremo Tribunal Federal, vai dialogar aí no direito tributário sancionador, nos limites à imposição de multas tributárias, e o Daniel Serra Lima, doutor agora pela USP, defendeu recentemente, brilhantemente, sua tese, meu sócio, meu amigo, que vai aí dialogar com as questões da Operação Zelotes, as questões de representação de nulidade e como que a nulidade do acórdão dialoga com o crime propriamente dito, quais os limites para a nulidade e outras questões aí que ele vai delinear melhor. Acho que o ideal seria começar pelo Bruno, que vai, então, introduzir as questões penais com maior clareza e maior do que nós aqui, que somos, no que lidamos com o direito tributário no dia a dia. Bruno, a palavra é sua. Peço aí aos participantes que se atenham aos 10 minutos, para que a gente depois possa, todos nós, aí, Eduardo, Raíssa, Tadeu também, conversar sobre algum aspecto controvertido das exposições. Perfeito. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia a todos os meus colegas de mesa, a todos aqueles que nos assistem. Quero primeiro agradecer o convite a mim formulado, agradeço a vocês três em especial, né? Eduardo Maneira, Eduardo Muniz, Tadeu Puretz, e é um prazer estar aqui nessa casa que eu tanto respeito, podendo conversar um pouco que seja sobre direito penal, que muitas vezes assusta e que muitas vezes tem um caráter, como agora há pouco bem falava o Eduardo Muniz, bastante estigmatizante, de forma que aquilo que passa a ser crime passa a ser algo que sempre nos surpreende muito, que sempre nos assusta muito. E dentro dessa lógica é que realmente eu gostaria de propor aqui um debate, de propor uma reflexão sobre a criminalização tributária. Fizemos um recorte aqui, por escolha, do crime especificamente de sonegação fiscal, que é aquele crime previsto lá no artigo 1º da Lei 8137 de 90. Em resumo, esse crime ele pune a conduta de suprimir ou reduzir tributo, mediante a prática de algumas condutas que estão lá descritas naquele artigo, 5 condutas mais o parágrafo 1. Em resumo, o que o legislador tentou fazer? Tentou usar o direito penal, que é a última possibilidade que o Estado tem de compelir alguém a fazer alguma coisa, para que o sujeito, então, pagasse devidamente
os tributos que devia. Temos um primeiro problema, né? A parte da doutrina, que é minoritária, mas ela existe, e traz um questionamento interessante, que diz assim, olha, mas isso em alguma medida significa dizer que nós estamos criminalizando uma dívida? Porque a Constituição Federal proíbe prisão por dívida. Então, se eu devo a fulano, eu jamais poderei ser preso por isso, independente do quanto eu devo. Mas, se eventualmente eu reduzo um valor de tributo que deveria pagar, essa dívida com o erário, e aí nós temos um parêntese, o bem jurídico considerado crime tributário é o erário público, ou seja, é o patrimônio do Estado, sem o qual ele não consegue desempenhar as suas atividades, se o erário é lesado. Haverá discussão, na qual eu não vou entrar, sobre o grau de lesão, a hipótese de aplicação do princípio da insignificância, mas o fato é que o que a gente precisa pensar é, nós, em termos de sistema, optamos por utilizar aquele ramo do direito que, por definição, é o ramo que só deve se ocupar das condutas mais gravosas e, sob a ótica do princípio da subsidiariedade, só deve se ocupar das condutas que não podem ser devidamente tratadas por outros ramos do direito para condutas tributárias. Então, o primeiro questionamento é até que medida o direito penal efetivamente deve ser utilizado para esse tipo de conduta? É legítimo utilizar o direito penal para prender quem eventualmente cometa alguma das condutas previstas lá nesse artigo 1º da 8137, que no fundo é suprimir ou reduzir algum tributo? Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento é, bom, alguém talvez diga, olha, isso só vai acontecer se houver algum artifício fraudulento, se houver alguma fraude voltada para a supressão ou para a redução desse tributo. É verdade. O problema, praticamente falando, ou seja, o problema prático que nós vivemos é o seguinte: a tal independência das instâncias de que tanto se fala, ela é uma independência peronomútil. Ela é uma independência para, em geral, possíveis absolvições. Ela é uma independência, em geral, para possíveis não condenações. Mas, para o aspecto acusatório, essa independência das instâncias não é tão verdadeira. O que eu quero dizer? Quero dizer que a definição de fraude é extremamente pouco objetiva. Para o juiz criminal, para o acusador criminal, leia-se, para o Ministério Público, em geral, nos nossos casos aqui de tributos federais, Ministério Público Federal, o Ministério Público e o juiz, eles não discutem efetivamente a fraude, porque eles dizem assim, olha, quem tinha atribuição para falar disso já falou, é o órgão administrativo. Quem tinha que falar disso era lá a Receita Federal. E quando ela faz uma representação fiscal para fins penais, ela já cravou que ali houve uma fraude. O problema é que nem sempre, de fato, houve fraude, e segundo, nem sempre aquilo que administrativamente possa se considerar algum artifício ardil, alguma fraude, seja efetivamente fraude o suficiente para o direito penal considerar que alguém teve dolo para lesar o erário público. E dessa incongruência, dessa eventual incompatibilidade, resulta o problema prático de que a materialidade dos crimes tributários, na prática, é muito difícil de ser debatida pela defesa. Porque diz a acusação e diz o juiz, aqui não é lugar de discutir isso. O fato já está pacificado pela Receita Federal. Então, resta basicamente discutir autoria. Isso é um problema, porque nem sempre, efetivamente,
havia dolo de pessoas que, porventura, restaram responsabilizadas administrativamente, mas não necessariamente devem ser responsabilizadas criminalmente, justamente por esse conceito aberto do que seria a fraude necessária para se considerar que houve o dolo de praticar o crime de sonegação. A isso se soma o fato de que, para haver o crime de sonegação fiscal, há uma condição objetiva de punibilidade, qual seja o lançamento definitivo do tributo. O débito tributário ele tem que ser constituído para nós considerarmos que o crime foi consumado. Isso se deve à natureza material do crime de sonegação fiscal. Ou seja, só há o crime quando efetivamente houve redução à supressão. E quando é que nós sabemos que efetivamente houve redução à supressão? Quando há o lançamento definitivo. Então, quando há o lançamento definitivo, é aí que nós temos a consumação do crime. Bom, isso nos leva a uma certa conclusão, que foi a conclusão que o Supremo Tribunal Federal chegou. Bom, então é possível extinguir a punibilidade, é possível extinguir o processo, se esse pagamento devido for efetuado. Daí vemos, então, que o pagamento integral do tributo extingue a punibilidade penal. Desde 2003, o entendimento é que, em qualquer momento do processo, que se faça o pagamento integral do tributo, a extinção da punibilidade estará verificada. O mesmo não acontece com parcelamento. Se o sujeito quiser, eventualmente, precisar, normalmente, parcelar esse tributo devido, ao invés de fazer o pagamento integral, pode fazê-lo com o objetivo de extinguir também a punibilidade. Mas, nesse caso, ele tem um prazo. Qual é o prazo? É um momento processual, que é o momento do recebimento da denúncia, ou seja, é o momento em que o juiz, verificando a acusação feita, diz: vou começar o processo criminal contra esse acusado pela prática do crime de sonegação fiscal. Ou seja, hoje nós temos que o parcelamento ele pode extinguir, sim, a punibilidade penal, desde que ele seja feito antes do recebimento da denúncia. Suspende-se o processo, suspende-se a prescrição, até o pagamento final. E, se o pagamento for feito direto, ou seja, se o pagamento for feito de forma integral, isso extingue a punibilidade e esse pagamento pode ser feito não só até o recebimento da denúncia, mas até o trânsito em julgado da sentença condenatória. O que comprova que, efetivamente, esse é um crime diferente. Porque a maior parte dos crimes patrimoniais, eles não deixam... Esse não é um crime patrimonial em tese, sob o ponto de vista de bem jurídico, patrimônio, é o erário público, né? Não é o patrimônio do particular, mas o erário público é o patrimônio público. Então, de forma aqui analógica, é o único crime patrimonial em que o pagamento extingue a punibilidade, de maneira que parece bastante claro que o Estado se utiliza do direito penal para forçar que alguém pague alguma coisa. Que o Estado normalmente usa a Polícia Federal, usa o Ministério Público Federal para cobrarem uma dívida que a Receita não conseguiu receber. Então, há uma discussão importante de se é legítimo utilizar o direito penal para esse tipo de coisa. E, por fim, um detalhe. Temos outro problema. O crime de descaminho, por exemplo, que é iludir, seja também no todo, ou seja em parte, pagamento de um direito, pagamento de um imposto pela entrada ou saída, por exemplo, de alguma mercadoria do país, ele tem sido... Houve mudança na jurisprudência ao longo do tempo, mas o entendimento hoje dos tribunais superiores é que ele tem uma natureza formal. Qual é o problema dele ter uma natureza formal e não uma natureza material? 2. Ao contrário da sonegação, ele não depende, primeiro, do lançamento definitivo. E, segundo, o pagamento, em tese, não extingue a punibilidade. Talvez seja o caso de nós debatermos por que essa diferença. Encerrando, então,
a minha fala, espero ter respeitado aí os 10 minutos, talvez 11, mas espero ter sido claro e fico à disposição. Agradeço novamente o convite. Perfeito, Bruno. Acho que sua fala ela toca aí em questões que nós estamos lidando rotineiramente. A questão da importação é gravíssima, porque é confuso até mesmo para nós, advogados, quando nós somos mero compradores no mercado interno de um produto importado ou quando nós somos um real adquirente de uma importação por encomenda, por conta e ordem, e você vê situações absurdas de pessoas, empresários, de repente, que compram um produto, se veem submetidos a um processo penal e cujo pagamento de tributo não extingue a punibilidade, é uma situação aflitiva, e em relação também o fato do pagamento extinguir a punibilidade nos crimes de sonegação fiscal faz com que muitas autoridades, principalmente estaduais, que a gente tem visto, abusar da remessa de inquérito ao Ministério Público para, como forma de pressão de pagamento, parcelamento dos tributos. Eu realmente acho que a sua fala nos leva aí a uma reflexão que a gente deve fazer, acho que até de natureza mais profunda, que acho que aí teria que ser uma mudança de natureza legislativa, de fato. Vamos encaminhar aqui para a fala da Raquel, a Raquel que vai falar de limites à imposição às multas tributárias. Acho que ela tem uma apresentação de slide, né, Raquel? Por favor. Bom dia a todos. Tenho sim, Dudu. Eu não costumo fazer, mas esse tema eu achei que merecia, até porque tem uma tabelinha legal aqui. Então, eu vou pedir licença para compartilhar rapidamente a tela, mas tentando me ater aqui aos meus 10 minutos, para a gente não extrapolar aqui o tempo. Vocês estão vendo? Deixa eu só colocar aqui. Está aparecendo aí para vocês? Beleza, vou seguir então. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no painel da BDF Jovem, principalmente por estar no painel da BDF Jovem, né, queria agradecer ao pessoal da organização das pessoas dos Eduardos. Para mim é um motivo de muita honra estar aqui no painel de hoje, principalmente pelo fato de ser jovem, né? Gostei dessa parte, pode me chamar sempre. Daqui a 20 anos eu vou estar aqui na jovem. É sempre o Catão. O Catão é sempre jovem. Então, pois é, exato. Então, adorei isso, adorando, né? Fico muito feliz. Bom, e aí vou dar início aqui à minha exposição, tá? Raquel, só um comentário. Eu não sei se você botou para projetar em tela inteira, mas se for o caso, acho que você vai ter que reiniciar o share screen, senão a gente vai ficar vendo só o PowerPoint. Botei. Botou? Porque aqui na apresentação a gente está vendo o PowerPoint parado. Dá um Alt Tab, vai para... Agora, Quando você fizer a projeção em tela cheia, dá um Alt Tab e faz o share screen de novo, só que agora da tela cheia. Peraí, então. Você consegue. Ou projeta assim mesmo, não tem problema. Como... Não? Agora dá um Alt Tab e faz o share screen de novo, só que projetando a tela cheia. E depois... entendi. Tá. Nossa, obrigada, hein? Esse vai. Foi? Não. Vamos lá. Botei aqui na tela cheia. Foi. Agora volta para o Zoom e para o share screen, volta e projeta o slide de tela cheia. Você vai. Você só... Não? Não. Quer seguir assim, Raquel? Vamos seguir assim, Dudu? Vamos seguir assim, Dá para a gente ver os slides? Agora foi.
Foi ótimo. Agora foi. Sim. Na pressão só vai, né? Bom, e eu acho interessante, como a gente está falando de diálogos, né, entre o direito penal e o direito tributário, eu acho interessante a gente separar aqui o que é o direito tributário penal do direito penal tributário. O que é isso? São duas disciplinas autônomas. Então, tem o direito tributário penal, que é o subramo do direito tributário, que aí compreende as sanções ao descumprimento das normas tributárias, e eu tenho o direito penal tributário, que é subramo do direito penal, que é a área do Bruno, e que compreende os crimes que, em certa medida, atentam contra o patrimônio estatal. Tá? Então, são duas disciplinas que têm fundamentos diferentes. Quando uma se fundamenta no ius tributandi estatal, outra se fundamenta no ius puniendi estatal, mas isso não significa que não haja uma permeabilidade de princípios entre os dois. E, a partir daí, dentro desse contexto, eu escolhi tratar das multas tributárias porque eu acho que é onde a gente consegue vislumbrar melhor essa interseção entre o direito tributário e o direito penal, né? Mas ficando ainda dentro do direito tributário. E aí, quando a gente está falando de multa, e aí aqui eu estou falando de multa que tem sede legal, porque não vou tratar de multas contratuais, obviamente, porque estou falando de multa tributária, estou falando de multa com sede legal, está falando de uma obrigação pecuniária pelo descumprimento de alguma norma jurídica. Então, tem um nítido caráter sancionador. Tá? Então, a gente tem toda uma teorização em torno da função das sanções, enfim, né, para além da sancionadora, mas uma coisa é certa, né? As multas têm um caráter punitivo e as multas tributárias também têm. Então, para além de outras funções que se possa requerir em relação a determinada multa tributária, o fato é que as multas tributárias têm esse caráter punitivo, até mesmo corroborado pelo artigo 157 do CTN, quando diz que a imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Tá? Essa, pelo menos, é a posição a qual eu me filiei. Bom, e aí, como multas tributárias, a gente tem sanções pecuniárias, né? E aí, porque no direito tributário a gente tem sanções que também não são pecuniárias, né? Como é o caso da pena de perdimento, são sanções pecuniárias pelo descumprimento de uma obrigação tributária, seja ela o dever de pagar o tributo, seja ela um dever de colaborar com o fisco através do cumprimento de um dever instrumental. Tá? E aí, como tal, né, como multas pelo descumprimento de uma obrigação tributária com caráter nitidamente sancionador, elas se submetem às regras do direito tributário penal, né? Que regras são essas? Né? São preceitos que podem estar explícitos ou implícitos dentro do ordenamento jurídico como uma expressão do próprio Estado de Direito. E aí, eu acredito, para usar a terminologia que eu coloquei até do Bruno Fagerstam, não sei se pronuncia assim o sobrenome dele, mas, enfim, ele fala de regime jurídico das multas tributárias, que é uma coisa que eu acho bem interessante, porque é justamente todo esse plexo normativo, né, do ordenamento brasileiro que vai compor o limite à imposição da multa tributária pelo Estado, né, que nada mais é do que a externalização da seguinte conclusão, né, o poder de imposição de multas em matéria tributária não é absoluto e encontra limites dentro do próprio ordenamento jurídico. A questão é justamente identificar quais são esses limites dentro do ordenamento jurídico. E aí, passou o slide aí para vocês? E aí eu coloquei aqui alguns limites, né? Claro, não pretendo esgotar todos, né? Até para meter aqui o tempo, mas enfim. O primeiro deles é a legalidade. Bom, as multas, elas têm que estar previstas em lei em sentido formal. Até mesmo as multas em função do descumprimento de uma obrigação acessória. E aí, eu acho interessante aqui trazer a questão do artigo 57 da MP 2158, que estabelece multas pelo descumprimento de quaisquer obrigações acessórias referentes a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, fazendo remissão ao artigo 16
da Lei 9779 de 99. Porque as obrigações acessórias, elas não precisam estar previstas em lei, elas podem estar previstas em instrumento infralegal. No entanto, as multas têm que estar previstas na lei. Então, o que fez o artigo 57? Basicamente definiu uma série de multas pelo descumprimento de quaisquer obrigações acessórias que venham a ser criadas ainda pela Receita Federal do Brasil. E aqui, né, eu acredito que existe uma possível argumentação, né, no sentido da inconstitucionalidade disso pelo alcance do artigo 57, quer dizer, você está criando uma norma cujo alcance você não consegue precisar, né? Quer dizer, uma multa que pode ser aplicada por descumprimento de uma obrigação acessória que sequer existe, né? Mas, enfim, essa é a primeira controvérsia. A segunda tem relação com o segundo limite, que é o limite da proporcionalidade e da razoabilidade. E aí a proporcionalidade, né, no sentido de uma ponderação entre princípios, que vai expressar uma adequação entre meios e fins, e a razoabilidade pelo viés da racionalidade daquela multa dentro do ordenamento jurídico, ou seja, tem que fazer um balanço entre a regra geral e o caso individual. E, para mim, aqui dentro da razoabilidade, eu acho que, como limite à imposição de multas tributárias, eu acho que a gente pode falar, inclusive, de gradação das multas, e aí pegando um pouco do gancho do que o Tadeu falou, né? Embora a gente não tenha no ordenamento jurídico brasileiro, né, uma ideia clara de gradação das multas tributárias, a gente tem, isso é uma argumentação possível, que eu acredito, inclusive, que poderia ou deveria vir num futuro aí, uma proposta de modificação do processo administrativo, enfim, para essa comissão que tá trabalhando nesse sentido. Enfim, mas aqui eu coloquei só um julgamento do STJ, em que a multa foi justamente afastada pelo viés da razoabilidade, né? Uma multa em relação a preenchimento errado de declaração de imposto de renda, e ela foi afastada justamente sobre essa justificativa, um julgamento de relatoria do ministro Fux, de turma, tá? Terceiro limite, non bis in idem, e aqui a gente pode também discutir qual é o alcance disso, né? Tanto em relação à concomitância de multas tributárias, e coloquei só para ilustrar também o julgamento do STJ, em relação à aplicação conjunta de multa isolada e multa de ofício, o STJ tem vedado isso, mas, além disso, a gente poderia entrar também no alcance do bis in idem em relação à própria concomitância entre as sanções na esfera penal e na esfera tributária, que é um ponto que ainda carece de maior análise, tanto por parte da doutrina quanto da jurisprudência. E aí peço licença para fazer um jabazinho aqui dos amigos, né? Então, um cara que fala muito... não vai dar, peraí. Um cara que fala bastante sobre isso é o Rodrigo, que tem o livro Direito Tributário Sancionador, Rodrigo Dantas, foi meu colega de trabalho, justamente sobre essa unicidade na aplicação de sanções pelo Estado, mas que fica aí para a gente discutir depois. E quarto, a culpabilidade do agente, também, na minha opinião, se aplica às multas tributárias como um limite. Não me parece que haja responsabilidade objetiva dentro do direito tributário, então tem que ter pelo menos o elemento culpa, e isso traz para análise alguns aspectos, como imputabilidade, possibilidade de conhecer a antijuridicidade do fato, exigibilidade de conduta diversa. Enfim, me corrija se eu estiver errada, Bruno, se eu estiver falando alguma besteira aqui. E eu trouxe um exemplo que eu não vou falar muito profundamente, mas isso é uma coisa que foi colocado pela própria CNA em sede de amicus curiae, nessa DI 7040. Não sei se o STF vai chegar a analisar isso, mas é um caso justamente de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, multa pela não emissão de notas fiscais, numa hipótese específica de produtores rurais do estado de Goiás que não conseguiam emitir a nota fiscal por problemas sistêmicos, e principalmente devido à ausência de unidades da Secretaria de Fazenda em municípios muito distantes, né? E dentro desse contexto, eles não emitiram a nota fiscal, mas emitiram a guia de trânsito animal na transferência de gado, ou seja, havia um controle
não houve um prejuízo ao erário, porque a operação não é tributada. Enfim, e aí fica aqui o questionamento. Será que daria para falar, nesse caso, sobre inexigibilidade de conduta diversa? Ou será que eu posso tirar essa invalidade da multa da própria razoabilidade como limite à aplicação da multa tributária, né? Eu acredito que isso deva ser analisado, ou pelo menos espero, né? Nesse caso aí da DI 7040. E aí, por fim, já me encaminhando para finalizar aqui, o quinto limite, o não confisco, né, que eu deixei por último justamente pela complexidade de ter parâmetros, né? Quer dizer, eu não posso ter uma multa que represente uma evasão no patrimônio do contribuinte de tal forma que inviabilize, né, a própria atividade dele, que acabe representando uma violação ao direito de propriedade, no fundamento ao direito de propriedade aqui. Bom, o não confisco, ele, apesar de estar previsto para os tributos, a doutrina e a jurisprudência aceitam que se aplique a multa, né, já admitem isso, e a jurisprudência da STF tem se debruçado sobre esse assunto, né, a mais antiga nessas ADIs que eu coloquei aqui, mas, assim, há uma espécie variada de multas, né? Na jurisprudência inicial do STF, ele não fazia muita distinção em relação à base de cálculo, ao tipo da multa, né, se limitando aos percentuais. Então, nesse caso de relatoria do ministro Ilmar Galvão, por exemplo, a questão ficou centrada no percentual da multa, era uma de mora e outra de sonegação, em relação ao valor do tributo, mas já mais recentemente, né, a jurisprudência tem evoluído para considerar o tipo da multa e qual é a base de incidência. A gente tem 7 repercussões gerais, e aí eu estou usando uma tabelinha que eu peguei emprestada do artigo do professor Celso de Barros Correia Neto, só dei uma atualizada. Hoje a gente tem 7 repercussões gerais sobre esse tema, 2 foram julgadas, uma começou, mas não acabou, e aí os percentuais são inúmeros e as multas também. Então, tem multa aqui que não leva em consideração só o montante do tributo, mas tem multa aqui que leva em consideração o montante da operação. E aí eu pergunto se é constitucional, quer dizer, sob o ponto de vista da função da sanção tributária, eu poderia ter uma multa que leve em consideração o valor da operação? Bom, o valor do tributo a gente sabe que pode, né? Inclusive nessa repercussão geral do Marco Aurélio, nesse sistema 872, se considerou que um percentual em relação ao valor do tributo seria constitucional, então a gente já tem alguns parâmetros sendo delineados pelo STF, e aí eu vou me encaminhando para a conclusão, né? O que a gente conclui disso tudo que eu falei aqui? Eu tentei rapidamente passar por essa temática. Primeiro é que esses limites à imposição de multas tributárias, esse regime jurídico das multas, ele aqui no Brasil vai levar em consideração não só as regras implícitas e explícitas do ordenamento jurídico, mas também, principalmente, a jurisprudência do STF, que já vem delineando alguns parâmetros, pelo menos em relação ao não confisco e à razoabilidade das multas. E segunda conclusão que a gente pode fazer aqui é que esses parâmetros devem levar em consideração não só percentuais, né, mas o tipo da multa e o próprio fato sancionado, né? Mas, como eu disse aqui antes, é um tema que carece ainda de muita reflexão, muito por parte da doutrina também, que tem que fazer o seu papel, e aí da jurisprudência, né, nesse esteio. Mas, enfim, com isso eu termino aqui a minha apresentação, agradeço mais uma vez e peço desculpas por extrapolar um pouquinho o tempo. Tá? Raquel, você tem todas as prerrogativas. Daniel, sem maiores delongas, o palco é seu. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo Eduardo Muniz, presidente da nossa ABDF Jovem, e dizer que é um grande prazer estar aqui, primeiro por ser o congresso da BDF, lugar que eu sempre frequentei, sempre tive a maior honra de participar como ouvinte, estar aqui falando é realmente muito gratificante, ainda mais na presença de tantos amigos como Tadeu Puritz, Raquel Andrade, Luiz Eduardo, meu sócio, e os novos amigos Raíssa e Bruno, que eu ainda não conhecia, mas tive o prazer de ouvir agora nas palestras de forma bastante enriquecedora.
e todos vocês trataram de temas que são bastante espinhosos, que são difíceis e que geram reflexões até por uma certa divergência entre o que a moralidade pede e o que o direito dá, né? O Tadeu falou, por exemplo, da dedutibilidade de pagamentos de propinas, o que é algo que, claro, que vai gerar algum desconforto. A Raíssa também falou do pagamento sem causa, que uma causa ilícita é uma causa válida para o direito, o que também gera desconforto. E assim também Bruno e Raquel foram na mesma toada. E eu não vou ficar para trás, e eu escolhi também um tema que eu considero espinhoso e, de certa forma, até desagradável. Eu queria começar lembrando sobre a Operação Zelote, que foi deflagrada em 2015, para verificar suspeitas de corrupção no âmbito do CARF, do tribunal que nós vamos lá, e onde temos a maior esperança de resolver nossos imbróglios tributários com a Receita Federal, especialmente por conta da sua composição paritária, né? Metade dos conselheiros são da Fazenda e metade são dos contribuintes. E a Zelote, sem dúvida nenhuma, ela foi um capítulo muito triste da nossa história e também da advocacia tributária. Ninguém aqui vai concordar com casos de corrupção. Entretanto, com base, então, nessas denúncias feitas naquela época, lá em 2005, o CARF passou a tentar rever alguns acórdãos que supostamente estariam maculados pelo impedimento de um ou mais julgadores. E isso tem sido feito sem qualquer preocupação, sem qualquer cuidado com os direitos fundamentais dos contribuintes, também com violação à ampla defesa contraditória, e é disso que eu queria tratar aqui. Me parece que as representações de nulidade, hoje, elas enfrentam 4 problemas fundamentais. O primeiro, que falta um rito específico quando se trata de um caso de corrupção. O segundo é que eu não tenho um prazo decadencial para que isso seja feito. Então, hoje se anulam acórdãos proferidos em 2008, 2009. Não sei se isso é coerente com alguma noção de segurança jurídica. O terceiro é que, às vezes, pelo suposto impedimento de um conselheiro, se anulam acordos que foram proferidos de forma unânime, ou seja, 6 conselheiros votaram na mesma linha, mas tudo isso é desprezado porque um deles supostamente teria cometido, enfim, algum ato ilícito ou equivocado, ou estaria impedido. E o quarto problema é que também são anulados acordos que estavam em linha com a jurisprudência da época, ou seja, se houve algum mal feito, isso não teria, então, levado a uma alteração daquilo que já seria julgado, porque aquele era justamente a forma que o CARF vinha julgando e, às vezes, como vem julgando até os dias de hoje. Bom, a representação de nulidade, nesse caso, ela é baseada no artigo 80 do regimento, que diz que fica impedido o conselheiro que tem interesse econômico, financeiro, direto ou indireto. E o que se considera interesse econômico ou financeiro não é propriamente uma propina, não é propriamente recebimento de uma vantagem devida. É o mero fato desse conselheiro ser parte de um escritório ou ser contratado por aquela empresa que vai ter o seu caso julgado no CARF. Então, note-se que o regimento ele não pressupõe a má-fé. Ele pressupõe que o conselheiro julgou um caso, talvez por descuido, e que o escritório dele já advogava para aquela empresa. A má-fé, então, ela não é condição para o impedimento do conselheiro, do CARF. Verificada essa situação, então, há uma representação de nulidade pelo secretário da Receita Federal, pelo presidente do CARF ou pelo ministro da Fazenda e, atualmente, até pelo MPF. As partes podem apresentar razões em 10 dias, então é levado a julgamento numa sessão e há ali uma resolução. No julgamento não se aplica o atual voto de qualidade favorável, instituído pelo artigo 19E da Lei 10.522, porque se entende que dali não há, propriamente dito, uma constituição ou cobrança de crédito tributário. Eu tenho algumas ressalvas sobre isso, mas eu não vou entrar nesse mérito para não me estender. Me parece que qualquer julgamento do CARF, em empate, deveria se resolver favoravelmente ao contribuinte, seja um caso de compensação, seja uma resolução para baixar a diligência, ou seja, uma representação de nulidade. Por quê? Porque desse julgamento ocorreram consequências tributárias e, possivelmente, até a cobrança de algum tributo que se considere devido. Bom, mas a falta de um rito específico para casos em que há suspeita de corrupção nos leva a esse problema. Por quê? Porque há ali uma acusação de um mal-feito, de um ilícito penal feito por um conselheiro, mas não se espera, e aí, Bruno, veja só, não se espera que ele tenha sido denunciado,
não se espera de forma alguma o trânsito julgado da sentença penal condenatória, basta que se entenda que há uma suspeita de que ele incorreu em um ilícito. E, em alguns casos, o próprio Ministério Público vê que não há condições de prosseguimento da ação penal e arquivo o inquérito. Nesses casos, eu pergunto, faz sentido você anular o acórdão com base nessa prerrogativa? O CARF diz o seguinte, olha, eu não estou aqui dizendo que houve ou não houve um crime, isso vai ser feito pelo Ministério Público. O que eu estou dizendo é que, como ele recebeu o dinheiro dessa empresa, ele está impedido na forma genericamente criada ali pelo regimento interno. Mas isso não é verdade. Se a acusação é de que o julgador recebeu para proferir um voto em favor de alguém, a acusação ali é de corrupção. E se ela é de corrupção, me parece que quem deveria avaliar isso inicialmente é a Polícia Federal e o Ministério Público. E depois, então, caso se conclua que realmente houve ali um ilícito penal, que se anule o acórdão. O que nos leva, então, ao segundo problema. O segundo problema é a falta do prazo decadencial. A Lei 9784, que é a Lei Geral do PAF, todos sabem, autoriza a União, ou a administração pública, melhor dizendo, a anular seus próprios autos com derivados de vício de legalidade. E esse prazo, para anular seus próprios autos, decai em 5 anos contados da data em que os prazos foram praticados, salvo comprovada má-fé. E qual que é o entendimento do CARF atual e que me parece entra numa contradição insanável? Ora, primeiro, ele diz que não sabe se ele teve crime. Então, o que ele está dizendo é que houve ali um impedimento, que o conselheiro recebeu valores daquela empresa, seja que título for. Isso configura impedimento nos termos do artigo 42 lá do regimento interno. Entretanto, para se afastar do prazo decadencial, porque em todos esses casos já se esvaiu 5 anos do julgamento, ele alega que ali houve má-fé. E aí, então, Luiz Eduardo, nós temos um problema. Se houve má-fé, a questão é penal. Porque ninguém vai, de má-fé, receber dinheiro para fazer um julgamento, e se isso não vai se configurar um ilícito penal. Entretanto, se não houve má-fé, como o CARF alega para deixar a questão independente da esfera penal, então teria que aplicar o prazo de 5 anos. O que eu não posso é ficar com o pé em cada canoa. Acho que o Bruno também vai concordar com isso, né? De um lado, eu violo o princípio da presunção da inocência, e do outro, eu transformo uma situação que deveria estar constituída, que deveria estar já sólida, eu desfaço ela e volto a julgar de novo casos, geralmente, valores bastante expressivos. E aqui a gente sempre vai lembrar dos casos de ágio. A mutação fiscal do ágio é um dos temas de maior contencioso no CARF, as atuações são bilionárias, e isso era julgado por um parâmetro até a Zelotes. Depois das Zelotes, o parâmetro ficou mais duro. E aqui, tratando especificamente da questão de empresas de veículo, que eram admitidas antes e não são depois. Então, o que não pode ser feito é a representação de nulidade ser utilizada como sucedâneo de uma ação rescisória para aplicar uma jurisprudência mais dura do Conselho atualmente. É isso que me parece que deve ser evitado a todo custo. Se a decisão foi certa ou errada, mas ela deve prevalecer no tempo. A sua anulação deveria ser algo totalmente residual, não deveria se exigir uma prova muito robusta, diria até uma certeza de que houve ali algum mal feito. Então, a gente chega ao terceiro problema. Às vezes se decide por anular aquele determinado acórdão, por entender que um conselheiro estava impedido. Um conselheiro que pode não ser o relator, não fazer uma diferença, pode ser da Fazenda, pode ser do Fisco. Então, nós temos um voto viciado em um universo de 6. E aí, ao fazer isso, eu me pergunto, os outros 5 votos foram inválidos? É coerente isso? Em matéria penal, o Supremo julga dessa forma? O Bruno vai dizer, claro que não, Daniel, imagina. Tem acórdão em habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que diz textualmente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme, no sentido de que não se verifica prejuízo quando o ministro que participa do julgamento, cujo resultado é unânime, pois a subtração do voto desse magistrado impedido não alteraria o resultado da votação. Mas isso também não é aplicado. E veja bem, isso é aplicado em casos de habeas corpus, em que se tem em jogo ali a liberdade do indivíduo. Em um outro, isso não é aplicado quando se vai anular um ato administrativo. Me parece que há aqui, então, um terceiro equívoco do entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E o quarto problema, que me parece, é a falta de análise da própria validade daquela operação e da aderência daquela autuação
tanto a jurisprudência da época quanto a jurisprudência atual antes de proceder à sua anulação. Ora, não faz muito sentido, me parece, você anular um acórdão se ele fatalmente será confirmado pela jurisprudência atual. E assim, alguns bons conselheiros do CARF têm votado, ou seja, eles têm evitado anular um acórdão por entender que, utilizando os parâmetros atuais da jurisprudência, ele então seria confirmado, porque isso seria uma total falta de eficiência e isso gera inúmeros e enormes dificuldades para os contribuintes, que entendiam que determinado lançamento tributário, determinada quantia, podia inclusive ser baixada do balanço, porque estava extinta, e assim estava há mais de 10 anos com uma adesão favorável e unânime do CARF, e agora tem que, então, reconhecer novamente aquele passivo, passar por uma série de questões, porque, dada a incerteza sobre o que ocorreu. E aí a gente fica numa situação bastante complicada, né? Porque, realmente, no Brasil, nada, até o passado, é incerto. A gente teve um julgamento, então, feito em 2010, e em 2022 ele vem sendo anulado por um inquérito que não acabou em denúncia, quando um conselheiro que foi acusado de corrupção nem foi acusado penalmente disso. Essa acusação só fica no âmbito do CARF, e vai ser julgado agora com uma jurisprudência que é muito mais dura do que aquela que foi lá atrás. Então, nesse ponto, a gente chega ao que eu acho que é o último problema que eu gostaria de trazer aqui para a reflexão de vocês. Qual seja, se eu for julgar agora aquele ágio que foi feito lá atrás, eu vou considerar válida a empresa veículo como era considerada à época, ou eu vou usar os parâmetros atuais que são mais duros, de forma certa ou errada, mas o Conselho tem adotado posições mais restritivas nessa matéria. Me parece que eu não posso prejudicar o contribuinte duas vezes. Primeiro, anulando o acordo, e depois julgando a matéria com um parâmetro completamente diferente daquilo que ele teria sido julgado lá atrás. E isso, aí eu vou me socorrer da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz no seu artigo 20 que, primeiro, para anular um ato, eu tenho que mostrar a necessidade e adequação dessa medida, e aí me parece que se o acordo não estiver de acordo com a jurisprudência atual, a anulação é desnecessária, vai de encontro ao princípio da eficiência, e também ao artigo 23, que diz que a revisão na esfera administrativa quanto à validade de um ato deve levar em conta a orientação jurisprudencial à época, ou seja, eu não posso utilizar, então, a representação de unidade como uma espécie de ação rescisória contra aquilo que se considerou um julgamento equivocado no mérito do CARF. É claro que se ilícitos ocorreram, e eles efetivamente influenciaram no julgamento, isso deve ser levado em consideração, mas após, primeiro, as instâncias cabíveis, a apuração de quem tem competência para isso, no caso, o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário, dentro do prazo correto. Então, o que eu gostaria de trazer aqui como proposta para debate? Primeiro, se a acusação de que houve má-fé, se aguarde, então, a instância penal, e após essa instância penal, aí se inicia lá, então, o prazo de 5 anos, em linha com o artigo 54 da Lei 984. Por outro lado, se não houve essa acusação de má-fé, ou se ela não é essencial ali para concluir pelo impedimento do conselheiro, como o CARF vem decidindo atualmente, então o prazo tem que ser de 5 anos, e não esse prazo que não sabe quando começa, não sabe quando acaba, e deixa aquele contribuinte que estava feliz com a vitória no estado de perene sujeição, aguardando que a espada do CARF venha e reinicie aquele julgamento. Luiz Eduardo, eu espero ter ficado dentro do meu tempo, espero não atrasar demais os demais trabalhos desse congresso. Eu agradeço novamente ao convite, na pessoa do meu amigo Eduardo Muniz e também do presidente honorário Gustavo Brigagão. Muito obrigado. Eduardo, eu acho que a gente ultrapassou aí o limite de tempo. Acho que as discussões ficam para a próxima edição. Acho que a gente pode fazer Congresso de 2023 apenas os desdobramentos do que foi exposto aqui. Eu, em alguns momentos, tive que me segurar, que eu queria fazer algumas perguntas aos participantes, mas está aqui 10h36, a gente tem um compromisso de horário. Eu queria só agradecer e passar a palavra para o Eduardo.
Pessoal, muito obrigado pelas exposições. Realmente, eu gostaria muito de poder debater cada um desses temas em um pouco mais de detalhes. São temas riquíssimos, o tempo urge aqui e não conseguiremos, vai ficar para o shopping, então, esse debate. Mas agradeço a participação de todos, parabéns pelas exposições. E de tarde, lembrando, teremos a plenária presencial. Quem puder comparecer presencialmente no Hotel Otton, vai ser um grande prazer estar com todos vocês. Um abraço e até breve. E chopp por conta do Tadeu. Sem dúvida. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia. Tchau, pessoal. Obrigado, Boa gente. tarde.